Neste vídeo, nós faremos uma simulação simples de um efeito luminoso usando poucos recursos aqui com o Blender. Eu vou usar a versão 3.0.1, mas vocês podem me acompanhar em qualquer versão. Vamos criar aqui um objeto que será o nosso sinal luminoso no efeito. Antes disso, eu vou, por enquanto aqui, ocultar a lâmpada e a câmera. E com o cubo, eu vou entrar com ele no modo Edit Mode. Eu vou selecionar a opção de face, selecionar essa face que está apontando aqui para esse lado do eixo Y e vou usar o E10. Com isso eu estendo o objeto e vou usar a tecla S para fazer com que essa face aqui ela fique um pouco mais afinada. Agora nós vamos o modo Object e vamos usar o Ctrl 3, onde a gente aplica direto aí o nosso recurso que é o Subdivision Surface. Vamos deixar 3:3 aqui. Vamos fechar por enquanto essas propriedades. E temos aqui o objeto que será aí o simulador do nosso efeito luminoso. Para poder fazer o efeito, nós vamos acrescentar na área uma curva círculo. Vamos usar um S de escala para aumentá-la bastante. E nós vamos rotacioná-la tendo como referência o eixo Y, usando RY90. Vamos olhar essa cena clicando no X, que é a direita ortográfica, e nós vamos agora fazer com que esse objeto ele siga o caminho dessa curva. Então eu seleciono o cubo, do qual nós vamos dar o nome aqui de sinal, e com ele selecionado, nós vamos clicar em modificadores e aplicar o modificador Curve. O modificador Curve vai pedir para que a gente selecione quem é o objeto que a gente deseja como referência no efeito. Então eu clico no conta-gotas e clico no Bezier, que é o Bezier Circle. O objeto toma essa posição, não vamos nos desesperar por enquanto, porque aqui onde tem o eixo de deformação, nós vamos mudar para o fator Y. E vocês vão ver que o objeto segue agora a curva. Para eu fazer uma animação simples aqui, eu vou usar a chave de movimento, que é o recurso Grab. Como? Eu vou usar o Grab com o eixo que está sendo especificado aqui na deformidade. Então eu uso a tecla G, Y e movimento, para cima ou para baixo, e vou ter essa movimentação do objeto fazendo essa dinâmica. Eu vou deixar a partir desse ponto aqui e no frame 1, com o objeto nessa colocação, eu vou usar a tecla I e vou usar uma chave Location Rotation. Chave adicionada no frame 1, como vocês podem ver. Vamos agora criar um novo frame, clicando aqui no 110, nós vamos usar novamente GY e vamos movimentar aqui para a esquerda para ele fazer essa movimentação. Pronto. Aqui nós vamos usar a tecla I, Location Rotation. Se vocês quiserem ver como ficou a animação, basta dar um play e temos aí o objeto se locomovendo na curva. Vamos diminuir esse nosso painel aqui, timeline, usando apenas 111 frames. Agora nós vamos utilizar aqui o recurso que é a nossa câmera, pelo ângulo que nós estamos vendo a cena. Eu posso usar o Ctrl Alt 0 se eu tiver aquele teclado na direita, que é o teclado numérico. Caso eu não tenha, eu venho aqui em View, clico em Align View e seleciono a opção Align Active Camera to View. A câmera toma posição de frente como se nós estivéssemos vendo aqui a cena. Se eu tentar mexer aqui a câmera um pouco, vocês vão ver que eu perco a vista da cena. Então ela está dentro do limite e dentro desse limite eu vou estabelecer aqui, clicando em câmera, vou clicar no ícone, uma proporção para o foco de lente, usando aqui um fator menor de visualização. Eu vou usar aqui com 31 milímetros para poder facilitar. E vamos usar essa vista com o recurso
material preview ou renderizado. Então, clicando aqui, eu vou selecionar o objeto que nós transformamos como sinal e vamos dar a ele um material. Clicando aqui em Material e vamos, em vez de Principal BSDF na superfície, nós vamos clicar no pontinho verde e vamos substituir para o modo de emissão. Aqui na emissão nós vamos dar uma força para esse material do sinal. Então nós vamos usar primeiro uma cor laranja. Vamos dar uma força aqui para ele ser um material com uma luminosidade. E para fazer o efeito aqui no Eevee, nós vamos clicar no Render, em Bloom, e a gente tem o efeito de luminância. Se dermos um play, vocês vão ver o objeto fazendo isso. Mas nós queremos selecionar agora o objeto para aplicar nele um efeito que vai ser o efeito de partículas. Quando nós clicamos, agora vocês vão ver uma diversidade de partículas sendo emitidas em forma de halo. Então, para a gente não utilizar esse formato de halo, que é um ponto luminoso que nós não vamos ver na renderização, a não ser com um efeito pré-configurado, nós vamos usar aqui um recurso que é a adição de uma mesh. Eu vou usar a Icosphere. A mesh foi adicionada bem aqui, pessoal, como vocês podem ver. Eu vou utilizar o Move, ativando, e vou trazê-lo aqui para fora da área da visão da câmera. E em vez de simular esse halo, nós vamos simular essa Icosphere. Como? Então, com o objeto sinal selecionado, nós vamos lá na guia de partículas e vamos procurar a guia chamada Render. Se vocês notarem, ela está, na verdade, simulando aqui a renderização como se fosse halo. Eu não quero, então eu vou mudar para um objeto. E vamos ter que dizer que é o objeto de referência da simulação. Então nós vamos clicar no conta-gotas e vamos selecionar a Icosphere, pois ela será o objeto que será emitido. Então agora, se eu der aqui o player, eu tenho o efeito do sinal luminoso e as partículas caindo. Para diminuir um pouco essa questão da gravidade dessas partículas, aqui nas propriedades nós vamos vir em Field Weights, na verdade, e em Gravity, que é a gravidade, nós vamos diminuir aqui para 0.208. Vamos ver como é que fica o efeito do início. Olha como as partículas ficam mais presas ao movimento do objeto. Para nós fazermos agora uma melhoria, nós vamos vir aqui, onde tem o Number, nós vamos determinar que sejam emitidas 15.000 partículas. E vamos deixar o tempo de vida em torno de 40 frames. Agora, dando play, as partículas são emitidas e fazem esse efeito que vocês estão vendo aí, criando o nosso sinal luminoso. Se nós quisermos adicionar uma cena de fundo, a gente vai para o modo renderizado. Aqui a gente poderia, no caso, para dar um efeito mais significativo, selecionar o seletor de cores em Color e a gente poderia diminuir um pouquinho esse plano para ficar um pouco mais escuro. E a gente, clicando fora, se eu der o play, vocês não vão conseguir enxergar as partículas caindo. Por quê? Porque nós não demos um material para as partículas. Quem são as partículas? Na verdade, é o nosso objeto Icosphere. Então nós temos que criar para ela um material também de emissão. Então vamos clicar aqui em Material, veja que ela não tem, e nós poderíamos, no caso, escolher o amarelo. Nós já escolhemos lá para o objeto sinal. Agora, se der um play, sim, vocês começam a ver o efeito das partículas acompanhando do sinal. Se quisermos dar um efeito diferenciado na cor das partículas, por exemplo, a gente, na propriedade do material que nós aplicamos, nós vamos precisar mudar o material. Porque o que nós alterarmos aqui vai alterar também no objeto sinal. Então, para a gente criar um material idêntico a esse que está aqui, a gente clica nessa opção aqui chamada New Material. E ele cria o mesmo material com as mesmas propriedades que demos lá ao sinal. Então, aqui nas partículas, nós vamos usar uma cor diferenciada. Por exemplo, um azul. Vocês vão ver o efeito de uma iluminação em amarelo e as partículas com a cor diferenciada. E aí cabe à imaginação de vocês usarem
esse tipo de recurso para alguma finalidade aí que vocês tenham, seja em algum efeito de projeto ou apresentação que vocês queiram fazer aí com o Blender 3D. Fica a dica, até o próximo tutorial. Forte abraço!